Olá, muito bom dia. Sejam todas bem-vindas. E eu falo todas porque essa live ela é dedicada às mulheres, né? A gente vai conversar sobre assuntos femininos com um ponto de vista feminino, com uma mulher que trabalha com mulheres. Mulher que trabalha potencializando, expandindo mulheres. E vamos falar de um tema que para muitas mulheres ele é um tabu emocional. Ele é um tabu, um limite de alma. As mulheres já estão resolvidas intelectualmente em relação à sexualidade, mas parece que o emocional não compartilha das mesmas questões intelectuais. E aí surgem essas dificuldades todas. Então eu estou transmitindo para vocês aqui diretamente da Nova Zelândia. Aqui são 6 horas da manhã. Tá friozinho. E eu estou esperando aí a Lourdes entrar e pedir o partilhar da tela e a gente vai começar já a conversar com vocês. Então, o que você vai ter nessa live? Você vai ter acesso a essas informações que podem melhorar a sua vida sexual. Tá lá, já tá entrando, já tá pedindo. A vida sexual significa disponibilizar, dispor da sua sexualidade com mais leveza. É isso aí, bom Oi, meu dia. querido. Tudo bem? Agora que eu tô sabendo que você está na Nova Zelândia. Verdade, você não Eu não sabia? sabia. Então, Poxa vida, quando você me falou, aqui são 6 horas da manhã, né? Aí às 3, aqui às 6. Eu falei, puxa vida, onde será que ele tá, né? Aí eu fiquei sem graça de te perguntar, né? Mas que você sem delícia! graça? Peraí, você tem graça pra alguma coisa? Você é Que a última pessoa delícia, do mundo que eu imaginaria que ficaria sem graça de perguntar alguma não coisa. é? Então existe esperança para as outras mulheres que são vergonhosas, Claro, claro. Depois o elogio que eu fiz com aquela foto linda que você mandou, falei, uau! né? Com todo respeito. Você também Muito está muito bem, bom. que bom. Você tá Que- no frio, eu no calorzão aqui, né? No Pois é, solão. tá sol aí, é? Tá muito sol. Tá uma delícia. Que bom. Bom, em Interessante. primeiro Eu estava lugar, pensando também que essa live, você está escutando bem? Porque eu estou sem o fone de ouvido. eu também tô sem fone. Tá, então Sim, vamos lá. tô Porque às te vezes dá um ouvindo. pouco de eco. Se tiver eco, o pessoal está colocando que está tendo eco e a gente põe um fone de ouvido. Uhum. Eu vou falar um pouquinho baixo também, não sei se vocês escutam, porque as minhas meninas estão dormindo, tá bom? Eu não vou poder falar muito alto. Interessante, eu estava pensando quando a gente começou a conversar sobre essa live, né, que isso aqui já tem uma história, né? Tem 1 ano e meio de história, quando a gente se conheceu e existia essa ideia de fazer alguma coisa conjunta. Aí eu te mandei um convite, né, semana passada, acho, da gente fazer alguma coisa. Mas eu fiquei, mas o que que a gente vai falar? O que que a gente vai falar, né? E de repente aí você trouxe o tema. Vamos falar sobre vaginismo. Yes, vamos começar por aí e ver para onde que o Que universo nos nos leva. conduz. Uhum. Em primeiro lugar, muita gratidão pelo convite. Você sabe que eu já estava pensando também em te fazer um convite. Aí você me fez o convite.
né? Eu falei, poxa vida, porque você tem todos os conhecimentos, é, não só médico, mas muito além da medicina, né? De tudo aquilo que nós mulheres precisamos. E eu fico muito feliz, tanto é que quando eu te conheci, eu falei, nossa, encontrei minha alma gêmea. Você lembra que eu falei? Porque a alma gêmea não é somente o parceiro, né? São almas gêmeas de trabalho, de parcerias, enfim. Então, quando eu te conheci, eu falei, nossa, estava procurando, estava pedindo para o universo um médico que tivesse toda essa abertura, né? Todo esse olhar de todos os ângulos do que são as questões, né, do aparelho reprodutor feminino, né, e o que isso implica na vida da mulher. Não é somente um aparelho ali, não é somente vagina, útero, ovários, é toda uma história da feminilidade de uma mulher, né? Uhum. E, e aí realmente são tantos assuntos, né? Mas o vaginismo, por que eu te propus isso? Em primeiro lugar, porque tem muitos casos. Para você, talvez cheguem as mulheres já com a queixa especificamente. Mas como eu trabalho com mulheres de uma forma assim, de A a Z, né, do empoderamento feminino de A a Z, eu vou descobrindo ao longo dos trabalhos que eu vou fazendo alguém que revela isso como seu grande segredo. Alguém que manteve isso assim, a quatro chaves, sabe? Guardado, carregando inúmeras frustrações já de relacionamento, de, de autoestima baixa, enfim. E quando elas decidem contar é porque elas estão já confiando muito. E quando elas veem que realmente a sexualidade, especificamente a relação sexual, ela é importante na vida de uma mulher, né? E aqui sem caretices, sem falar, você tem que ter um marido, você tem que ter um parceiro final. Relação sexual de uma forma geral, né? Então, é um tema que precisa sim ser abordado, de uma forma bem ampla, trazendo essa visão médica, essa visão sistêmica, essa visão holística mesmo do que é isso aí. E aí não tem melhor pessoa do que aqui fazer essa live com meu querido amigo, doutora Dailton. E, Muito. aliás, eu Uhum. divulguei na minha rede, falei, mulheres, por favor, venham conhecer o ginecologista dos nossos sonhos. Obrigado. É Obrigado, Lili. ele, é Foi muito ele. bom. Eu também senti esse encontro com você há um ano atrás, quando a gente se encontrou, um ano e meio, né? Numa vivência, e foi muito bom. Então eu vejo em você essa alegria, essa conexão com a vida e esse seu desejo, é um desejo profundo de ajudar as mulheres. Porque uma pessoa que coloca isso no seu ambiente profissional, na sua escolha profissional, como você colocou, trabalhar com a sexualidade das mulheres é um desafio. Porque, Vamos lá. como você falou, cada pessoa, cada mulher é uma história. E a história ela vai sendo esculpida nos nossos corpos. O nosso Exato. corpo ele traz lembranças, né? Cada pedacinho, cada célula, pele é um tipo de lembrança. Uhum. Mucosa vaginal é outra lembrança. Útero tem conexões outras. Então, sim, tem visões da constelação, tem visões da medicina chinesa, tem visões da nova medicina germânica. Vamos indo, mas voltando, sim. Você, esse trabalho que você faz é muito legal, de propiciar que as mulheres, através do autoconhecimento,
alcancem uma vida. Eu não vou chamar de empoderamento, porque poder para mim é um negócio assim, Sim. em relação ao outro, né? Poder, acho que a Não, gente não não, precisa de é. poder, a gente precisa de conexão, né? Sim, Então, você propiciar que essas mulheres se conectem com a isso. essência do feminino profundo, isso é muito lindo, muito legal, tá? Então, que você possa continuar a fazer esse trabalho com todo esse amor que você tem. E obrigado Gratidão. Tamo pela juntas. presença aí, né? Deixa eu ver já. A Cláudia, olha lá, está confirmando, ela é o ginecologista dos nossos sonhos e foi meu anjo obstetra. Legal. É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho Uhum, dessa sua reação aí que você teve, se você me permite. claro. Eu tive vergonha. Você teve vergonha de uma coisa simples, que era perguntar: e aí, onde é que você está? Imagina uma mulher, ela é criada desde pequena para esconder a nudez, né? Menina, fecha as pernas, não abre as pernas. Uhum. Aliás, nas minhas vivências de constelação, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: meninas, abram as pernas. Literalmente, sentar de perna aberta, porque sentar de perna fechada, você já começou a fechar, né? Porque o novo, ele entra por baixo, ele não entra pela mente. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui vai fazer sentido pela mente, né? Agora, o, o novo, a nova experiência, um novo tempo na sua vida, uma nova visão, uma nova experiência de sexualidade vai entrar por baixo. Então, o primeiro convite que eu faço é: você que está sentada, de perna cruzada, experimenta sentar para frente da cadeira, abrir as pernas, abrir não, arreganhar, tá? Separar, deixar de cruzar e coloca uma mão em cada joelho. Uma mão em cada joelho. E aí você vê se muda alguma coisa. Porque aí, isso que nós vamos estar falando não vai estar entrando pela mente, por aqui. Vai estar Sim, começando a entrar por baixo, vai começar a fazer sentido. E aí vamos voltar para sua vergonha. Se você que tem toda essa vivência, essa experiência de vida, né, de autoconhecimento, de se liberar, tem vergonha de fazer uma pergunta? Imagina uma menina que foi criada com tudo isso na hora que vai tirar a roupa na frente de um homem. Como é que fica essa vergonha? exatamente. Se eu que sou sem vergonha, né? Você não quis falar isso. Não, não quis. Jamais, com todo respeito, não falaria. Tive vergonha, exatamente. Olha só que interessante, né? Dentro da visão energética, né? A vagina, ela é um órgão acolhedor, ela é um órgão para dentro, diferente do homem, e que justamente ela capta informações, né? Ela está sempre, isso que você falou de vamos escutar com a vagina, exatamente real. A mulher com a sua Yoni, né? Yoni significa vagina, vulva, em sânscrito, que o significado é portal de vida, né? Portal Oh, sagrado, portal de vida. Então, é um portal que realmente recebe informações, tanto ruins quanto boas. Sabe essa história de fazer pompoarismo, uhum. que agora está na moda e se vende e tudo mais? Querido, você não tem noção dos casos que eu já recebi de mulheres que ficam pompoando, por exemplo, no escritório de trabalho, onde tem estresse, pessoas estressadas, nervosas e tudo mais, e elas chegam 10 vezes pior em casa. Mas por quê? Porque justamente ao estar fazendo, né, esse movimento da Yoni, elas acabam captando a energia do ambiente.
Então, realmente, a nossa Yoni, ela é um portal. Ela precisa estar aberta para receber informação, para receber energia, para transmutar essa energia. E olha que interessante, nós transmutamos a energia do ambiente. Aí eu falo para essas meninas, e como fica o ambiente depois que você está pontuando? Nossa, todo mundo fica super bem, mas ela chega acabada em casa. É, Então, esse chegar acabada, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Porque se eu já falei para as meninas abrir as pernas e sim, você não, não, complementou falando que elas vão escutar com a vagina, tá tudo ótimo. tá Então tudo tá. ótimo. E Aí que entra a seletividade, né? A hum, hum, seletividade. Muito bem. Mas como que entra o vaginismo aqui, né? A posição natural de uma vagina é um estado relaxado. Porque senão Deus, né, o Criador, a criação, não nos teria feito dessa forma e com essa função, inclusive de transmutar a energia dos parceiros, do ambiente, enfim. transmutar, linda essa palavra. Transmutar, exatamente. Nosso útero, né, com toda a sua ciclicidade, faz essa transmutação, né? A Uhum. menstruação nos ajuda a isso. Mas, enfim, se a nossa vagina está fechada, né, que é o caso do vaginismo, que depois você poderia falar assim, na questão médica, como é, né? Mas ela fica travada, ela fica fechada, ou ela fica num estado de alerta sempre, né? Do tipo, aqui não entra nada, né? Aqui não posso confiar. Não posso confiar, por exemplo, na relação, não posso me abrir para o amor. Eu não me rendo, não me rendo a você, não me rendo à vida, não me rendo ao novo, né? É basicamente essa a mensagem de uma Yoni fechada e Perna, travada. ótimo. Vamos devagar. Vamos. Vamos introduzir devagarzinho o Uhum. assunto, antes que vocês pensem em outra coisa. Vamos lá. Devagarzinho. Então, antes de entrar nessa significância que você falou, isso já falou tudo, né? Tem pessoa que já vai querer sair da live que você já entregou tudo. Vamos Não, tem muito. Vamos falar, vamos falar do sofrimento, da dor, para saber que muitas dessas mulheres que estão nos escutando agora e as que estão depois, olha aí a Nê, nossa que lindo presente, né? Me chama de Tom. Saber que você pode ter um grau de vaginismo leve, um grau suave, um grau médio ou um grau moderado, um grau extremo, que é a pessoa que tem tanta dor na relação. Então, o que é esse estado de vagina, como você falou, tensa, né? Vulva e vagina. Vulva é a parte externa, que é visível, quando que tem o grande lábio que se abre e um pequeno lábio. Então, essa é a vulva. Essa é a parte de contato com o meio ambiente. A vagina é a parte interna. Então, veja, qual que é a dor? Qual que é a dor? A dor dessa mulher é a dor de sentir no corpo o dolorido quando é invadido por algo que vem de fora. Então, é uma dor na relação, é uma dor, às vezes, na menstruação, é uma dor num baixo ventre, é uma dor que acompanha essa mulher. Então, não necessariamente você pode falar, eu gosto de sexo, não tenho dor. Você pode ter um grau de resistência, sim. Resistência a algo que entra. Esse portal de acolhimento que a Lourdes está falando para a gente.
Faz sentido isso, Lourdes? Faz. E tem algumas mulheres também que referem dor externa na vulva, né? Elas até aceitam a penetração, elas até não têm o desconforto na penetração, mas sim tem um desconforto externo. Elas têm, às vezes, uma aversão a toques, né? A um sexo oral, a um alto toque, inclusive, ardências, sensações estranhas de que tem algo, por exemplo, no canal vaginal. E Uhum. não é durante a penetração, é no estado natural, assim. Não sei se já chegaram mulheres até você desse jeito, né? Parece que tem algo Sim, lá dentro. Aí sim. elas vão no ginecologista e o ginecologista diz a elas: não tem nada, você não tem nada, mas a mulher, ela sente que tem algo, sim. Ela Sim, sente que sim. parece que há uma protuberância, que há alguma coisa, algum objeto, algo dentro. Então, olha que interessante como muitas vezes, né, essa questão física não corresponde com as sensações, né? A Uhum. sensorialidade que ali está. Às vezes, um pequeno toque, né? Eu, como terapeuta tântrica, às vezes eu tô num toque muito suave e para a pessoa parece que está sendo cortada. Uhum. Uhum. Está sendo cortada. Então, essas sensações, podemos abrir? Abra como se fosse. Bom, Elas são, esquece. elas são memórias. Elas são memórias. E o mais interessante é que, quando a gente fala em memória, a gente logo se remete à historinha, né? Você logo quer saber a história, como é que foi com tal idade, não sei o que, não sei o que, ou uma história da mamãe, ou enfim, não, nem sempre a gente vai ter acesso às histórias. Uhum. Temos acesso às Então sensações e às começar. emoções. Uhum. Vamos, como você falou, vamos dar uma base neurosensorial para a gente Isso, compreender algumas coisas, como que se faz isso. tá ótimo. Então, veja, a pelve, ela faz parte de um momento especial na vida de uma mulher. Quando nós nascemos, toda a coluna ela está desmielinizada, ela não tem mielina. Uma, um nervo sem mielina é como um fio elétrico aberto. Ele não conduz, ele joga corrente para quanto ela dá choque em todo mundo. E aí você, quando encapa esse fio, o estímulo elétrico corre nele. Então, o processo de mielinização começa no pescoço, tanto assim como uma criança que nasce, ela só consegue mamar, ela não segura a cabeça, né? Então, depois ela senta, ela começa a mexer o pescoço com 3 meses, ela senta com apoio com 6 meses, e assim, e vai mielinizando toda a coluna, vai no processo torácico, depois, com 3 anos, chega na parte que é a lombar, onde acontece a fase anal. Então, a inervação do ânus começa a acontecer nessa fase. 2 anos e meio, 3, 3 e meio, nada é absoluto. Mas ainda não chegou no sacro. O plexo sacral que inerva a vagina, o útero, o ovário, acontece mais ou menos com 5 anos. Então, é muito lento esse processo. Quando chega essa inervação lá, começa a ter crianças com sensação no toque vaginal, tudo mais, na vulva por fora, toque vaginal, né? A sensação perineal. Uhum. E aí começa, paralelamente a essas fases que o Freud descreveu como fase oral, essa fase, a fase anal com 3 anos e a fase genital com 5 anos, 5, 6 anos, condiz com a maturidade emocional. Uhum. Então, o que acontece? Nós
carregamos imagens, sensações, histórias, percepção, né? Eu estava lembrando, hoje minha filha acordou agora há pouquinho e foi lá dormir na nossa cama. Ela estava no quarto dela. E quando ela deitou, eu peguei e cobri ela com o cobertorzinho no pé, assim, sabe? Aquela Uhum. acomodação que dá. Aí eu lembrei que quem fazia isso era meu pai. Me veio a sensação plena. Quando meu pai chegava em casa, a gente estava dormindo, ele ia lá e pegava e punha o cobertor embaixo do pé. Um carinho, uma impressão. Então, Uhum. essas impressões a gente guarda. Sim. E guarda principalmente aquilo que nós chamamos em constelação familiar sistêmica de amor interrompido. Então, o amor interrompido é um pouco isso que você sentiu, tá? Quando você ficou com vergonha de fazer uma pergunta para mim. Eu não vou perguntar, porque eu não vou correr o risco da rejeição. Eu não vou correr o risco dele brigar comigo, dele rir de mim, dele falar comigo. Mas você não sabe. Então, eu não vou nem correr o risco. Então, isso vem desse processo, desse caminho do amor interrompido em direção à mãe e o amor interrompido em direção ao pai. O nosso corpo, através de todo esse complexo sistema neurosensorial, guarda em cada músculo experiências. Posso continuar só mais uma coisa? Sim, exatamente. Uhum. Vamos lá. Então tem mais um aspecto que é o seguinte. A inervação da musculatura vaginal, do útero, ela é feita de duas maneiras. O útero, ele é essencialmente controlado pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o que controla a sua digestão, o batimento do seu coração, movimento peristáltico, tireoide, secreção gástrica. O ânus também tem um componente parecido. Ele tem um controle autônomo, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. E ele tem um controle voluntário, tem aquilo que a gente contrai, né? Vagina, mesma coisa. Tem um controle que é do sistema nervoso autônomo, que aparece muito na hora do parto e na relação sexual, porque ele é independente, ele acontece independente. Você tem o estômago funcionando, o coração funcionando, não precisa pensar. Sim. Quando inicia esse processo do desejo, da excitação sexual, ele entra num looping que vai informação para o cérebro, sistema nervoso autônomo, funcionando simpático, parasimpático, abertura, contração. E aí entra a parte voluntária, que eu controlo, que eu sinto. Eu contraio. Então, você falou do pompoarismo. Contração voluntária Uhum. da vagina. O que é difícil, contrair sua vagina sem contrair o ânus, né? Não, É difícil. impossível. Mas existe um movimento de contração só vaginal, né? Sim. Existe, no Tantra a gente vê isso. Então, o que acontece? Essas experiências de movimento interrompido em direção à nossa fonte de amor, qualquer que seja ela, fonte de amor pode ser um sorriso, um abraço, uma Sim. aceitação, alguém. A interrupção, ela traz uma dor da alma. Essa dor da alma se concretiza e se vai dentro do parte emocional e ela vira um bloco muscular e vai Sim. ficando ali. E toda vez que ela é tocada, vem a dor. A dor da emoção, do amor não correspondido, da rejeição, do abandono, da tristeza, da raiva, o medo, a indignação e tantas A outras, a mágoa e vergonha. tantas outras emoções que ficam registradas no corpo, que ao se tocar a vulva, ao se tocar uma vagina, vem para fora.
exatamente. Por isso, a nossa yoni, né, vulva e vagina, ela é uma expressão de emoções e sentimentos que a mulher tem com relação à sexualidade, né? Da sua própria vida, da sua própria experiência. E, fora isso, se não fosse suficiente, nós também carregamos memórias de toda uma ancestralidade de mulheres que sofreram muito com essa questão sexual. E ali estão os grandes segredos, né? Porque normalmente a gente não sabe se a mamãe, muito menos a vovó, e assim por diante, tinha um orgasmo, se elas se entregavam a uma relação sexual de forma espontânea, amorosa, rendida, ou elas iam para a cama por obrigação, né, para cumprir o seu papel de mulher, porque essa é uma grande crença, inclusive, que muitas mulheres têm, Adailton. Muitas mulheres acham que se ela não transar, vai vir outra que vai entrar no lugar dela. E muitas vezes a Yoni ela não está pronta para uma relação, por exemplo, né? Ela não quer, ela naquele momento, sei lá, existem outras prioridades, por exemplo. E se uma mulher vai para uma relação sexual sem esse desejo, sem todo esse processo aí que você falou, né, que ativa justamente, inclusive neurologicamente preparada e pronta, lubrificada, com desejo mesmo, Desejosa. desejosa, né? Essa Ioni não vai responder. Ela não responde. E essa repetição de atos, né? Essa repetição desde muito cedo também. E eu estou falando assim de como eu vejo, né? Como eu vou... meu trabalho mais fenomenológico, né? Então eu vou observando aqui uma outra. E o que mais observo é isso. Muitas mulheres, por repetição desse padrão, né? De sempre estarem numa relação forçada, entre aspas, mas não forçada pelo outro, forçada por ela. Aos poucos, é como se esse padrão se cristalizasse, né? A vagina cristaliza na sua memória. Então, assim, quando se fala em vaginismo, né? Tem as causas, por exemplo, há um pós-parto, né, de um parto natural que foi traumático, se fala em menopausa, apesar de que eu entrei em menopausa, estou melhor do que nunca. Melhor do que... Esse é um tema que eu trabalho Eu muito. assisti uma live sua de menopausa, né? Justamente porque, gente, eu tô assim, no auge da minha vida. Eu tô Isso, amando, isso. O inclusive sangue que você perdia, você não sexual. perde mais. Você joga para outra coisa. Exatamente. Então, assim, essa questão sistêmica, ela é fundamental no vaginismo. Vamos entrar nisso? Eu acho que é um ponto Vamos. principal. Então, veja. Eu já atendi muitos casais. Eu já tive um caso, o mais extremo foi um casal que chegou, eles estavam 2 anos casados. E ela nunca tinha tido uma relação de penetração. Sim. Ai, já tive. Sim, Casal com 1 ano de casado sem penetração, sim, sim, 6 meses, porque colocou na portinha, dói, contrai, tira esse negócio daí. sim. Então, o que está envolvido? Tudo bem. Aí você faz o exame muscular, o exame de toque unidigital, né? Porque o ímã está lá. Sim. Não tem nada. Você não tem nada, vai embora. Quem não tem nada? Tem tudo, né? Sim. Então, qual que é o movimento dessa mulher, dessa menina? É assim. Algumas de vocês foram escolhidas pela mãe de vocês para serem filhas eternas. Nunca crescer.
É fácil ver isso, como é gostosinho ver uma criança. Tem uma filha de 4 anos e pouco, como é gostosinho. Então, a gente estava assistindo um vídeos dela do ano passado. Ela falando, falando, ó, que gostosinho pegar. É muito bom ser criança. Que enquanto você é filha, criança, você vai ter o carinho da sua mamãe, você vai ter o colinho da mamãe, o abraço da mamãe, o carinho do papai. Há muitas recompensas em continuar a ser filha. A questão que filha que vive para fazer a mamãe feliz, vive preocupada com a mãe em primeiro lugar, se a mãe fica doente, a filha fica doente. Se a mãe precisar, acho que esse é o ponto básico. A filha dá a vida pela sua mãe, né? E se você morreria no lugar da sua mãe, atenção. Atenção que você está num processo de autodestruição. Então, sair da posição... Bom, primeiro entrar na posição de filha. A filha, ela é uma criança. Ela olha para a mãe. Ela não tem ainda independência do mundo adulto. E tem filhas de 30, 40, 50 anos que são crianças. E criança não transa, tá? Exatamente. Então, ela não se dá, porque ela só quer receber. De quem? Da mamãe e do papai. Então, ela chega à idade 28, 32, 30, casa, sei lá, ou 25, e aí tem aquele cara lá na frente e ela vai ter que fazer. Não, eu não quero isso. Eu não quero perder o meu status de filha de criança. E ela se fixa no mundo infantil e é uma criança. Ah, mas tem 32 anos. É uma criança. É uma criança. Ela Mesma não coisa olha. para menopausa. Mesma Sim, coisa para menopausa, porque a menopausa é a desculpa para voltar a ser criança. A mulher que não transa nem nada, ela volta a ser criança, né? Sem te então, interromper. a vida sexual, o sexo, ele é uma porta de troca de vida entre uma mulher adulta e um homem adulto. Às vezes esse homem também não é adulto, né? Ele tá lá, né? Tem a ereção, tudo, mas é uma criança tem ereção, criança de quem foi mãe de menino sabe, né? De repente o negócio, você, né? De repente o negócio fica duro lá, não é? É, É, pois é. Então, assim, a criança tem 4, 5 anos, tá tudo bem? Sim, a criança tem ereção, mas é um movimento sistema nervoso autônomo, tá? É uma outra coisa. Agora, um homem adulto e para um homem virar adulto e para uma mulher virar adulta, esse é o ponto fundamental. Tratamento do vaginismo. Atenção, se você está nessa live para saber como fazer para ter menos dor, como melhorar a sua musculatura vaginal, eu vou começar a falar e vou pedir para você falar, Lourdes. sim. Esse é o orgasmo da nossa live, hein? Estão preparadas? Do clímax? Atenção, está chegando, está chegando. Entrar no mundo adulto significa 2 movimentos. O primeiro que a gente chama de aceitar, acolher a mãe, o que é muito difícil. Acolher a mãe é não ver nela nenhum defeito. Quer dizer, ver o defeito, Não mas não se julgar, né? importar, não julgar isso. Acolher a mãe que a gente chama de tomar a mãe, como você toma um copo d'água inteiro, completo, do jeito que está. Tomar o pai, tomar o masculino, você só toma o masculino tomando o feminino. Tomar o homem, tomar a mulher. E aí, depois que você toma, que nem água, tá dentro de você, você vira de costas, 180 graus, dá até tchau para essa mamãe, dá até tchau para esse papai e fala, olha, eu não sou mais filha. Eu sou uma mulher adulta e vou fazer coisas que vão decepcionar vocês. Porque na ideia de vocês, no projeto de vocês, eu seria eternamente filhinha, menininha e não teria vida sexual. E eu decido crescer, ser mulher adulta e seguir adiante. Tratamento do vaginismo. Sim.
porque sexualidade, como você disse, né, é coisa de gente grande. Quando as pessoas têm questões com relação à sexualidade, sejam elas mulheres, homens, independente do problema, do transtorno que a pessoa tem, é um problema com a sua criança, né? É a criança que está ali com uma situação que não está condizente à vida adulta. É a criança que não sabe lidar com a sua sexualidade. Então, por isso, a visão sistêmica ela é fundamental. E não adianta ir para uma terapia tântrica, não adianta fazer isso, aquilo, se a gente não trouxer esse olhar sistêmico. Tanto é que também não adianta ir lá no ginecologista, ele te passa uma pomada lubrificante X com não sei o que, não sei o que. Também não adianta, porque não vai resolver o problema, assim como muitas pessoas falam, Lourdes. Já fui fazer fisioterapia pélvica, eu uso as pomadas que o médico mandou e tal, e nada resolve. Eu continuo com esse problema. Já troquei de parceiro, já troquei de tamanho, de pênis para ver se era esse o problema. Não adianta, não é o problema, tá? Até porque a nossa vagina ela é elástica, né? Então não é o tamanho que faz com que você sinta dor. Como a Daíto falou, E nem muito prazer. menos prazer, exatamente. Dor, toda dor é uma dor de alma. É uma dor de alma. Não é um remédio, um analgésico que vai tirar essa dor. Não é um relaxante muscular que vai tirar essa dor. Pode ser até uma coisa momentânea, né? Mas a dor de alma, ela é muito mais profunda e ela precisa ser vista. É uma criança que está te pedindo, por favor, olhe para mim. Né? O vaginismo, quem tem o vaginismo, precisa realmente olhar para o vaginismo como uma criança que lhe diga, por favor, olhe para mim, né? Alguma providência precisa ser tomada. Alguma providência precisa ser tomada. E aí, maravilha. Aí a gente faz as constelações e tudo mais. E já meio caminho andado já foi resolvido, né? Porém, nem sempre essa musculatura que já está há quantos anos, né, cristalizada daquele jeito, exatamente, ela precisa, claro, aprender a mudar esse comportamento, né? E aí, então, entram as terapias que ajudam a poder, então, relaxar, né? Dentro da minha experiência, é o trabalho com os ovos de cristais, mas não é igual a todo mundo, como eu faço trabalho de Yoni Egg com qualquer outra mulher que não tenha vaginismo, né? É um passo a passo, é passito a passito que a gente vai, porque como é algo involuntário muitas vezes, né? Então nós temos que começar assim devagarmente, tá? E o trabalho com os cristais tem sido assim muito eficientes. Por quê? Porque não é um aparelho abridor de vagina, né? É uma tecnologia da Mãe Terra que emite vibração e que ao mesmo tempo a vibração do mineral que a gente está trabalhando vai fazer com que essas memórias que precisam ser ressignificadas, olhadas, sejam botadas para fora, né? Então, muitas vezes, durante o processo aparece medo, aparece muita raiva, Dailton. Vaginas raivosas, sabe? Raiva. E geralmente raiva à mãe, viu? Uhum. A mãe. Do abuso. Manifestada, do abuso materno, exatamente. Se manifesta com raiva ao pênis, né? Que tem vaginas que parecem guilhotinas, né? Com o pênis. Parece que vai enforcar, que vai
Exatamente, mas não é o pênis propriamente dito, é a mãe. Muitas vezes a raiva à mãe, né? Então, assim, vaginismo é um tema bem amplo, precisa ser olhado caso a caso, cada história é uma história. Tem as meninas, né, as filhinhas de mamãe que dizem assim, por você faço tudo, me dá um pouquinho da sua dor, né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma moça que ela faz terapia comigo já faz um tempo e sempre aparecem questões novas, né? E ela fez um monte de processos tântricos e ela já está multiorgástica, ela sozinha, né? Mas com o parceiro não consegue ter orgasmo. Quando eu trouxe a questão da lealdade à mamãe, porque a mamãe também passou por questões, não lembro agora se ela ficou viúva ou o cara foi embora quando ela tinha 5 anos de idade, exatamente. Naquele Ela, momento do genital. ela enquanto criança, né, vivenciou toda essa dor que a mamãe, que não adianta a mamãe fingir, dar uma de durona, eu dou conta, porque a mamãe fica triste, sim. Qual é a mulher que não fica triste quando é abandonada ou pelo marido ou porque o marido faleceu, ou enfim. O filho capta, né? Ele capta essas emoções no campo. Então, quando ela caiu em si, de que ela estava carregando realmente todas essas dores, já apareceram parceiros para ela, sabe aqueles parceiros que a gente pede, né? Homens que estejam se trabalhando, homens não sei o quê, apareceram na vida dela. Só que ela deu um jeito de, mandar embora, né? Então, o que que acontece? Por que eu trouxe esse exemplo, apesar de não ser vaginismo? É porque nós somos muito leais à mamãe e a gente quer compartilhar dores. É tipo assim, como eu vou te deixar Carregar as dores. sofrendo sozinha? Carregar Você as dores da carregar. mamãe. Você não dá conta, mamãe, de segurar sozinha isso. Deixa eu compartilhar um pouquinho com você, Uhum. inconscientemente. Aí, de repente, a menina não teve nenhum tipo de vivência traumática, né? Como abuso, ou enfim. Mas ela carrega um vaginismo. Que, digamos assim, essa vida, nada justifica o vaginismo. Aí é um Mas, outro aspecto do vaginismo, que é, o primeiro aspecto do vaginismo é sentir a dor. sim. Então eu Uhum, não me abro e quando a gente sente dor, a gente contrai, é imediato, uhum. né? Então eu me contraio, eu me fecho, eu continuo como estou no passado. Quando começa a ver essa abertura e esse processo que eu falei lá, essa meditação, deixa eu aproveitar e fazer já um convite para você que está me ouvindo aqui agora. Segunda-feira eu vou começar um curso de saúde feminina, uma semana de curso online gratuito, tá? Entra no meu perfil, faz inscrição e vai ter uma aula sobre sexualidade, que é a terceira aula, onde eu falo muito sobre isso. Então, em uma hora que a gente tem aqui, lá vai ter muitas horas de curso, tá? Vou estar à tua disposição, onde eu vou trabalhar essas questões. E basicamente fazer esse processo de você começar a se despedir. Uma vez, eu fiz uma pergunta, teve um Helig, ele veio aqui no Brasil, teve um momento que a gente esteve com ele, sentado ali perto dele, e aí eu fiz uma pergunta para ele, eu me lembro, falei assim, Bert, quanto tempo leva para uma pessoa resolver uma questão? Ele parou assim e falou, olha, de 2 a 7 anos. Então a gente faz uma constelação, acha que resolveu, faz uma terapia, resolveu, acha que faz uma sessão de colocação de cristais, e tá resolvido. Não tá, pessoal. Meninas, é um processo. Processo. E esse processo a gente vai ter a ajuda de diversas pessoas, do masculino e do feminino. Por isso que é muito bom nós falarmos aqui como homem e mulher, como pai, como mãe, masculino e feminino, para falar para vocês, olha, buscar ajuda de quem? De quem já se resolveu nisso. Porque quem está teórico nisso
fala muito bonito, mas não tem autoridade. A autoridade está na voz de quem fala, e você sente isso, de quem já entrou nesses caminhos, quem já trabalhou as suas questões de sexualidade, quem já se trabalhou com a sua mãe, quem já se trabalhou com seu pai. Né? E esse é só o caminho. Bom, eu estou falando desse processo da dor. Depois da dor vem se abrir para o prazer, que é esse caso que você falou da sua paciente. Eu tenho também pacientes que têm muito desejo sexual. São quase taradas. Sim. Algumas não conseguem ter orgasmo. Porque é essa energia adulta, sexualidade, energia adulta, de mulher adulta, represada dentro de um corpo de 30, 40, 50, não importa a idade, de uma criança. Administrada com uma mente de criança, com sentimentos de criança. Então ela quer muito transar, tem aquele desejo, um tesão terrível. Mas não se permite o Transa e prazer. não tem orgasmo. Uhum. E não se permite o prazer da vida, de se curtir, de aceitar, de fazer nada, de dançar, todo esse prazer da vida. Então, a dor do vaginismo, desses casos que são trágicos, uma mulher que vive uma vida inteira querendo casar, querendo ter chega a ter um companheiro, está na frente, não consegue porque tem dor. O dia que consegue, depois de um trabalho, não tem prazer. Que negócio é esse? Isso não estava no manual que me falaram que isso ia acontecer, né? Isso a gente não vê nos filmes de Hollywood. Mas se eu não me abro para acolher a dor, eu não me abro para o prazer. Mais para lá da dor está o prazer, né? Mais para lá da dor está o amor. Eu já usei essa frase. Sim. Exatamente. Mais para lá da dor está o prazer, mais para lá da dor está o amor. E a dor sempre é um limite, é uma barreirinha só que você tem que ter a coragem de ultrapassar, de enfrentar essa dor e atravessar. Porque se a gente foge, né, usa a dor como uma barreira que te impede de você andar e você fica na sua zona de conforto, porque não quer sentir a dor, né? Que significa não quero olhar o que tem por trás da dor, tá bom assim, eu me protejo com isso, porque muitas dores são proteções, né? Tem gente que a desculpa do vaginismo é a perfeita desculpa para tudo, né? Para ser a vítima, para ficar no lugar que tá. Então, mais para lá da dor está o prazer, com certeza. Quando há coragem, tu vai chegar lá. E é maravilhoso. E mais além do prazer está o amor. Então, exatamente. Que começa pelo prazer. Porque a sexualidade é o nosso ancoramento aqui na Terra. Né? O importante é que nós, mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, saibamos de que nós somos como a Terra. A Terra, o planeta Terra, é um lugar de prazer. De prazer. A gente não tem um destino para o desprazer. O destino do ser humano é ter prazer. E ter prazer é estar aqui na Terra, ir para a cachoeira, ir para o mar, ir para a neve. Não é gostoso estar ali no frio? É um outro tipo de prazer. Estar aqui no calor é outro prazer. Ir para a montanha é outro prazer. Ou seja, estar encarnados aqui na Terra, vivendo na Terra, é viver uma vida prazerosa. Em prazer, e ali... Tá escutando um passarinho cantando? Que lindo. Dá para ouvir. Que aqui Coisa linda. Eu tenho uma lareira aqui e no chaminé da lareira em cima tem ninho de passarinho. E eles estão acordando. E o sol está começando a chegar aqui, né? Começando a nascer. Então, falando em prazer, o prazer do dia, do despertar, de mais uma chance, mais um acordar com prazer. Acordar. Acordar com prazer, comer com prazer,
Tudo que deveria ser prazeroso a gente faz com culpa, né? Come com Só que, culpa. aliás, nós vamos fazer uma live sobre culpa semana que vem, na quarta-feira. Vou falar com o Renê sobre culpa. Mas é o seguinte, você está falando que legal isso, né? De você se permitir gozar a vida, prazer, mas para isso precisa estar preparado para isso, ter coragem para isso, deixar de lado as minhas próprias ideias. E por isso que é importante fazer essa live com as pernas abertas. Para que isso Exatamente. não entre como um conceito, legal, ok. O que você sentiu? Vontade de ir adiante? Né? Vontade de ter uma vida mais satisfatória? Vai ter que investir nisso. Vai ter que entrar nisso. Deixar conceitos anteriores, deixar coisiquinha que foram colocadas na sua cabeça por Crenças. outras pessoas ou por papai e mamãe. E partir para uma outra abordagem, para uma outra vivência. Né? Nossa, um mundo adulto é um mundo fenomenológico, um mundo que não se repete, um mundo do, do prazer, a presença do momento. E isso só se consegue querendo, se abrindo, buscando, com intensidade e força. É a escola do adulto, né? Ser adulto é uma escola. A gente acha que terminou a faculdade e tal, já terminou tudo. Não. Se tornar adulto é um investimento de tempo, de energia, de emoção, de dinheiro, de tudo. É uma escola de vida. A gente vai viver a vida toda crescendo, né? Transformando esse nosso ser adulto. Por isso a gente não Se para de abrindo, fazer cursos, né? né? Eu também não paro, eu continuo. E por isso que eu estou aqui na Nova Zelândia, tirei um semestre sabático para me trabalhar. Que Como é que é delícia. isso, né? Sim, eu fico lá dando curso, tratando as pessoas, mas eu só posso dar o que eu não tenho. Não, só Exato. posso dar o que eu tenho, né? Não posso dar o que eu não tenho. Então, o que eu tenho? Se eu tenho coragem para largar tudo, fechar o consultório 6 meses, a casa, gato, consultório, tudo, coragem, um desprendimento. E você quer saber, Lourdes? Um dia eu vou embora e vou largar tudo aí. Exatamente. Eu vou largar até esse corpo, que Sim, por enquanto ele está sendo usado para minha expansão, sim. para crescer naquilo que é o mais importante. Queridas, queridas que me escutem agora, o que a gente tem como maior desafio na vida é crescer em amor. E o amor, ele é um chakra aqui em cima, é o quarto chakra. Nós estamos falando de vaginismo, que é o primeiro, segundo chakra. Mas lá vem uma energia que vai subir. O que é o mais importante é você crescer em amor. Amor por você mesma, amor pelo seu passado, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua história. E amor depois por uma outra pessoa, pelo mundo. E depois amor por Deus. E o amor é um tesão transmutado, né? Ou seja, se não há tesão, não há Uau! prazer, não há amor de verdade. Eu acho que esse dá título de live, viu? Amor, tesão transmutado. Né? Ele é transmutado. E muitas pessoas falam, ai, mas eu sinto amor, mas não tem prazer. Ah, não tá certo isso, né? Porque a energia do prazer, é essa energia sexual que vai se transmutando em amor e depois em consciência, né? Olha, nós Então, estamos com 1 minuto para terminar. Nossa, olha, eu amei, amei estar com você. Você é uma delícia. você também, meu bem. Que Olha, delícia falar com você. gratidão, Que gratidão, gratidão a gostoso. todo mundo que está aí. Volta logo que eu quero você de meu ginecologista. Agora estou morando em São Paulo, quero, vai ficar tão Você não está pertinho mais em para Bauru? mim, Que bom. Campinas está pertinho. Campinas, de vez em quando eu pertinho. atendo em São Paulo também. Isso. Olha, Ai, legal. vamos fazer uma outra. Vamos fazer uma outra. Vamos, Bora. vamos pensar. As meninas estão pedindo para a gente continuar, tá? Então, a gente vai amadurecer um pouquinho isso. Semana que vem, Vamos. voltada Podiam para dar isso. sugestões, né? Se alguém tiver alguma sugestão do que vocês gostariam, né? Que a gente abordasse aqui, feminino e masculino, nós dois, né? Olha, tem bastante coisa aqui, ó. Tem, tem. Mas, ó, Vamos gratidão, ter. meu querido.
Te Boa amo. sorte, Elia, por ti amo.